Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Como você sabe, trazendo sempre temas que elevam a consciência, elevam o coração, que transformam o ser humano. E hoje, com certeza, o nosso programa será transformador, porque nós temos conosco, uma vez mais, uma daquelas pessoas cuja luz interior permitem curar, transformar, regenerar as pessoas que com ela entram em contato. E não é brincadeira. Essa pessoa é uma pessoa muito especial, mas antes de você saber quem é ela, vou pedir para você fazer a sua inscrição no nosso canal, acionar o like, deixar aí o sininho, porque isso é importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. E também lembre-se que você pode ser membro do canal Realidade Fantástica. Clica aí no Seja Membro e veja a forma que você tem de apoiar o nosso trabalho. Bom, eu estava falando dessa pessoa especial e ela é ninguém menos do que a nossa querida amiga Amanda Gorski, também conhecida como a Tilta Priya, que é o nome iniciático dela. Ela é terapeuta, é tradutora, é devota Vaishnava e, como eu disse, é uma daquelas pessoas que tem a capacidade, pela sua própria vibração, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, de transformar. Ela foi a pessoa que foi a nossa guia, né, a nossa tradutora na nossa viagem à Índia do canal Realidade Fantástica, mostrou uma sabedoria, uma equanimidade, um equilíbrio que tocou o coração de todos. E hoje vai tocar o coração de vocês uma vez mais, porque ela já esteve conosco falando de Krishna. Amandinha, tudo bem com você? Ai, Jamil, tudo ótimo. Quantos elogios, hein? Eu retribuo todos eles a você. Eu te agradeço pela oportunidade. E saiba que esses elogios todos que você fez para mim, na verdade, eles vêm dos pés de lótus de Krishna mesmo, sabe? Ele manda assim, eu só sou o meio e você está enxergando Krishna nessas qualidades todas. Eu te agradeço muito essa oportunidade de novo. Adoro estar aqui com você. Que bom, Amanda. Você é da família e pessoas como você não podem ficar escondidas. Não podem ficar escondidas porque o mundo precisa. Amandinha, a questão é a seguinte, nós selecionamos um tema interessante para falarmos hoje, que é a questão da força mística dos mantras, mas também o poder das palavras, da palavra humana, que é uma coisa muito negligenciada, né? A gente fala a esmo, e eu, que sou tagarela, né, profissional, falo ainda mais, mas muitas vezes sem a consciência dos efeitos de tudo aquilo que a palavra origina. Eu gostaria de começar introduzindo esse assunto, perguntando para você, antes de falarmos da palavra humana propriamente dita, dá uma esclarecida no nosso público, primeiro com relação aos mantras. Fala-se tanto, faz tanto, está se tornando moda em alguns meios, mas o que são os mantras, sobretudo na tradição védica, hinduísta, né? O que são, qual que é a importância dele e por que é interessante a gente praticar? Ótimo. Quando você me perguntou o que a gente podia conversar aqui hoje, eu falei, nossa, eu vou pedir muito para falar sobre essa questão da comunicação, porque nós estamos, segundo os Vedas, numa era chamada Era de Kali. E o Yuga Dharma, o que é Yuga Dharma? O dever espiritual de cada era. O Yuga Dharma dessa Era de Kali, a Era Férrea, é a comunicação. A comunicação é a maneira que nós temos de nos religarmos com o divino. Então, esse assunto é muito importante para todos nós. Veja só, Jamil, a gente está conversando aqui para estabelecer o que é a sabedoria védica, o que são os mantras. Então, as pessoas que vão escutar essas palavras estão recebendo a comunicação. É muito importante a gente admitir, receber e colocar em prática que a comunicação é o método dessa era para que a gente obtenha conhecimento, tanto material quanto espiritual. Então, em resumo, porque se a gente for falar de mantras, dá para falar 15 dias, né? Mas, em resumo, a palavra mantra, ela se separa em duas, man e tra. Man significa manas, mente. A nossa própria mente, os pensamentos, o funcionamento do intelecto humano. E tra significa purificar, proteger. Então, o mantra, ele protege e purifica a mente. O mantra é uma palavra que pode parecer comum. Eu sempre dou um exemplo assim, se eu falar para você, Jamil, água, 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 eu não vou matar minha sede. Eu tenho que levantar e buscar água naturalmente. Mas
Nas linguagens originais, lá dos nossos antigos, né, dos indianos, dos egípcios, dos hebreus, as palavras que são vibradas por mestres espirituais e que são recheadas de um conteúdo espiritual, elas têm um efeito espiritual também. A palavra água e a matéria água são literalmente materiais. Mas quando a gente fala mantras específicos, eles agem sobre nós humanos, fisicamente, intuitivamente, no grosseiro, no sutil e no transcendental. Então, os mantras são chaves de conhecimento, são portais de conhecimento, que tem muito a ver também com a geometria sagrada. Quando a gente analisa os mantras, a métrica, a maneira com que os poetas espirituais escrevem, todos os preceptores espirituais das mais variadas linhas. Vamos falar um exemplo clássico aqui. Jesus falou uma oração muito importante. Ele deixou essa oração para todos nós, que é a oração do Pai Nosso. E olha só o que ele diz na primeira linha, a gente chama de linha, né, do verso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nome, mantra, palavra, comunicação. Então, todos os acharyas, os preceptores espirituais de todas as linhas, independente de cultura, tempo, localidade, espaço, contexto social, histórico, todos eles utilizaram a palavra de Deus, para trazer essa informação. Então, o mantra, ele tem uma vibração especial, e a gente vai falar como e por quê, mas essa vibração especial se estende a todas as palavras. Mesmo que eu fale água, o que significa água? Talvez você pense num copo de água, talvez você pense num corpo d'água, no oceano. Para cada um, a água, ela tem um significado. Mas quando você especializa a água, ou seja, quando você coloca ela num contexto, você pode dizer assim, a água do oceano do amor divino, por exemplo. Aí a palavra água já tem um poder diferente, mesmo que ela seja material. A gente nunca pode negligenciar a força do conteúdo das palavras. Que coisa fantástica, Amanda, você falando, a gente vai tomando consciência da importância, né, da comunicação consciente, que eu acho que é disso que você está falando, quando você está consciente do que você está proferindo. E você citou muito bem, né, o Pai Nosso, a gente muitas vezes repete sem saber o que está invocando, o que está evocando, né? E tem também aquele início famoso do Evangelho de São João, né? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo. Será que não tem um pouco a ver com isso que você está falando? Tem tudo a ver. No início era o Verbo, né? Até os cientistas nossos aqui do Ocidente, eles falam que o universo se originou do Big Bang. O que é Big Bang? É um boom, é uma explosão, é um som. E a partir desse som, toda a criação material foi se manifestando através de ondas sonoras. E essas ondas sonoras, vamos falar agora então aqui da nossa própria conversa que está acontecendo agora, Jamil. A gente está falando pela internet, você está aí no sul, eu estou aqui na capital do Brasil, e essas ondas estão transmitindo a nossa comunicação. Talvez a gente não veja, eu não vejo aqui o Wi-Fi da internet que eu estou usando, eu não vejo as ondas de rádio que estão passando, mas elas não deixam de passar, de transpassar por todos nós. Da mesma maneira, e especialmente nessa era que a gente está, na Kali Yuga, cada palavra que a gente fala fica impregnada no nosso corpo físico. Até as paredes da nossa casa, as estantes, os móveis, todos guardam informações. O que é uma informação? Dentro, forma, formato, conteúdo e ação. Existe uma ação dentro da forma de todas as coisas que a gente profere. Então, por que a gente sente paz quando vai a um templo, uma igreja, quando vai a um jardim? A gente sente aquela energia boa por conta das pessoas que vão lá rezar, sabe? Agradecer a Deus, conversar com Ele, ouvir. Quando essas pessoas deixam nesses lugares essas vibrações, essa informação automaticamente entra na gente. E nós não podemos esquecer que quando eu falo comunicação e informação,
não é só as palavras. A nossa forma, a nossa vestimenta é muito importante. O modo com que a gente se apresenta para o mundo é muito importante, porque tudo comunica o seu estado interno. A gente é simplesmente reflexo do que está aqui dentro. Inclusive as cores, nós dois estamos de azul. As cores que a gente escolhe para usar também são comunicação. Tudo é comunicação. E quando você, como você bem disse, vai tomando consciência disso, as palavras, elas começam a ser suas amigas. Você tem essa sabedoria e começa a ter um relacionamento com as palavras. Elas não são apenas palavras mais. Você começa a perceber que elas são o seu instrumento para estar no mundo. Você aqui no canal Realidade Fantástica conversa com pessoas de tantas vertentes diferentes para trazer conhecimento espiritual. Todas essas pessoas, quando elas chegam no seu canal e você apresenta, a energia delas já vem junto. Então não é só o que elas vão falar, é a aparência, é a imposição energética, tudo isso é comunicação. E o mantra é o que nos ensinou isso desde o princípio. O mantra sempre trouxe essas informações. Pode falar, Jamil. Eu tô fascinado com isso e quero aproveitar, já que você é uma especialista, né? Vamos falar um pouquinho da nossa Índia bem amada. É verdade, o próprio sânscrito já é chamado Devanagari, né? A linguagem dos deuses, né? Porque não é uma linguagem comum, assim como o egípcio antigo, assim como a língua hebraica, etc. Mas falando da Índia, é verdade que os antigos yogis, os antigos sábios, eles estudaram toda essa arquitetura mística da palavra, inclusive na formação até dos templos arquitetonicamente, eles comunicam através das cores, através das formas. Quando a gente esteve lá na Índia, eu fiquei embasbacado com a imensidão, com a maravilha, com a riqueza arquitetônica dos templos, né? Tudo isso é verdade que é uma ciência exata para a sabedoria hindu? Sim, é uma matemática mesmo. Tanto que até a própria fórmula de Bhaskara, né? Tinha um Swami indiano chamado Bhaskara, e ele revelou essa fórmula muito tempo antes. E o que tem a ver a matemática com a forma, com o mantra, com a arquitetura? Tem tudo a ver, tá tudo interligado, Jamil. Porque nos Vedas a gente recebe a informação de que esse mundo material, vários planetas, não só o nosso, né, toda essa formação material é um reflexo invertido do mundo espiritual. Sabe aquelas cúpulas aqui de Brasília, que é uma para cima e outra para baixo? É como se fosse isso, o mundo espiritual está aqui em cima e o mundo material aqui embaixo. Eles são iguais, porém inversamente proporcionais. Levando isso em consideração, o que a gente pode inferir? Toda a comunicação que vem de Deus vem através do sânscrito, dessa linguagem divina, sagrada, que é a prova dos defeitos materiais que naturalmente surgem aqui na existência temporária. Então, quando eles enviam para a gente, através dos mestres, essas palavras, essas ciências, nesses códigos, que são o sânscrito, a gente recebe também as maneiras de localizar melhor as energias. Tanto que tem uma ciência, não sei se as pessoas consideram ciência, mas eu considero, que é o Feng Shui, né, que os orientais fazem para posicionamento dos móveis da casa, para o fluxo de energia, para o Chi entrar e sair. E isso tudo vem do Vastu Shastra. Vastu significa posicionamento. O posicionamento, através desse código do sânscrito, ele é passado para a gente para que, mesmo sendo um reflexo invertido, mesmo que a gente tenha limitações, defeitos e sejamos temporários, a gente possa trazer de lá para cá a informação mais próxima possível da divindade. É por isso que lá na Índia você viu a arquitetura sempre tem muitas referências ao lótus, por exemplo. Lembra que a gente foi ao templo de lótus? Maravilhoso, né? Maravilhoso. O que significa o lótus? O lótus ele tem uma mensagem transcendental no seu formato. As pétalas de lótus podem ser infinitas, mas geralmente os lótus que a gente vê lá na Índia tem 9 pétalas, que são as 9 maneiras de você se conectar a Deus. Então, todas essas palavras, todos os mantras que eles trazem para nós, eles são tão matemáticos, Jamil, segura essa que eu acho que você vai adorar essa informação.
O sânscrito é utilizado pela NASA Tá para brincando? fazer as programações dos seus computadores. Veja só, o Sensacional. sânscrito é a prova de defeitos, é uma linguagem matemática. Então, vamos procurar depois, eu sei que as pessoas vão ficar curiosas, vejam lá, no site, a própria NASA fala sobre isso, né? Então, o sânscrito, ele traz a informação perfeita, e quando nós deciframos, quando nós decodificamos, muitas vezes a gente vai precisar, naturalmente, utilizar exemplos materiais. Então, quando eu falo para você assim, olha, os olhos de Deus são como olhos de lótus. Os pés de Deus são como pétalas de lótus. O que eu quero dizer com isso? É uma pista para eu poder meditar numa forma aproximada do Senhor. Quando a gente diz que Deus tem olhos de lótus, olhos alongados, ele de fato tem esses olhos. É claro que não é exatamente como um lótus material, uma flor de lótus que a gente vê aqui no mundo, mas é um código, uma referência perfeita que, se você praticar todas as recomendações das escrituras, de acordo com os mestres, você vai acessando essa informação. Então, quando você vai estudar o Bhagavad Gita, por exemplo, que é a grande referência, né, dos Vedas, essa conversa entre Krishna e Arjuna, ele diz assim, até Raul Seixas fez uma música, e ele falou esse pedaço na música, né? Das letras, eu sou a letra A. O A é o princípio, tanto que o A, juntando com U e M, A, U, Ma, fica Om, que é o Big Bang, que é o verbo que está lá no evangelho que você citou também. Tá vendo como tudo está interligado, Jamil? Todas essas coisas são, a fonte delas é exatamente a mesma. Que E coisa essa informação sensacional, linda, né? Amanda. E me conta uma coisa, para quem está em casa e quer começar a praticar, não necessariamente apenas o mantra em sânscrito, etc., mas a comunicação consciente, que é isso que você vem trazendo, né? Essa comunicação, porque a gente sabe que algumas palavras decretam, inclusive, né, os acontecimentos. E as pessoas falam a esmo e não sabem que às vezes estão atraindo algumas coisas. Sim. Como é que você orienta a gente para começar a associar a prática da recitação do mantra ou prestar atenção nas palavras? Qual que seria a prática disso? Primeiramente, é preciso ter uma referência espiritual. Sem você saber o que você está falando, é melhor não falar, assim como você diz, né? Então, quando você está buscando, eu quero melhorar a minha comunicação, ser mais consciente, ou eu quero deixar minha casa purificada, as pessoas perto de mim mais tranquilas. Quando você toma essa decisão, você precisa escolher uma linha para seguir. Que linha é essa? Vamos supor que eu seja cristã, a maioria de nós aqui no Brasil. Então, eu não vou ficar falando coisas aleatórias da minha cabeça. Eu vou lá na fonte, eu vou lá no mestre. Qual oração o mestre ensinou? Quais orações já vão passando de pai para filho, que tem tradição e que estão disponíveis? A tradição, ela não é algo simplesmente cultural, Jamil. Ela tem uma força energética. À medida em que as pessoas vão falando os mantras proferidos desde a antiguidade, esse mantra vai ganhando mais força. A cada Pai Nosso que alguém recita, o Pai Nosso fica mais poderoso. É um degrau para a escada de Deus que a gente aumenta. Então, se a pessoa quer começar a recitar mantras, escolha uma linha e escolha um mestre autêntico. A partir do seu mestre, seja ele qual for, repita as palavras que o mestre fala. Porque, já que o mundo espiritual é assim e nós estamos aqui embaixo, esse reflexo invertido, a gente precisa receber uma informação genuína. Porque a gente está sujeito aos nossos erros, às especulações mentais, ainda mais nessa era de Kali, que é a era da hipocrisia, da desavença, da mentira e da corrupção. Então, se agarre firme nos pés de lótus de um mestre fidedigno e repita as palavras do mestre. Assim você não vai correr risco nenhum de falar uma coisa errada, atrair coisas ao contrário, porque isso pode acontecer, as palavras têm poder. Então a gente precisa saber exatamente o que está falando e assim, com essa segurança, com essa entrega ao mestre,
você vai estar 100% seguro para iniciar a sua jornada dos mantras. Que coisa fantástica. Isso me lembrou também, que é uma tradição que eu sei que você conhece também bastante, que é a questão do islamismo, que é engraçado que o Maomé escolheu para o chamado à oração, ele preferiu que não fosse através de um sino, através de um som qualquer. É uma pessoa, né, que é o muaezin, que sobe lá no minarete e fica cantando, né? Allahu Akbar, e ele fica chamando as pessoas. Que força que tem isso, né, Amanda? Exatamente. Veja só, o mestre passou uma orientação. Quando o mestre passa uma orientação e os discípulos levam a cabo, fazem isso com amor, com entrega, essa orientação ela ganha força cada vez mais. Ela já é pura em si, mas que força é essa que vai aumentando? Não quer dizer que antes era mais fraco e agora fica mais poderoso. Acontece que quando os devotos puros de Deus vão recitando os nomes dele, os mantras, o humor do coração dos devotos vai entrando no mantra. Então, a gente que está chegando agora, que está aprendendo, a gente já pega o néctar assim, de todos os devotos que, ao longo do tempo, vão falando essas mesmas orações. Existe na Índia uma encarnação de Deus que se chama Vyasadeva. Ele é a encarnação literária de Deus, ele que manifestou por escrito, junto com Ganesha, os Vedas. E Vyasadeva teve um filho muito especial que se chama Shukadeva Goswami. E Shukadeva Goswami falou o último dos Puranas. Ele ouviu isso de Vyasadeva, seu pai, e repetiu essas palavras para o Parikshit Maharaj, que foi o último rei da antiga era do Dwapara Yuga, antes da gente entrar na Kali Yuga. Por que quando Vyasadeva contou para Shukadeva, Shukadeva contou para Parikshit Maharaj, Shiva contou para Parvati, tiveram várias vezes que esse Bhagavatam foi falado, mas quando Shukadeva Goswami falou essas palavras, tinha uma especialidade ali dentro. E por quê? Shuka, em sânscrito, significa papagaio. Shukadeva Goswami é o papagaio de Radha e Krishna, lá do mundo espiritual, que veio para repetir as palavras de toda a história de todos os avataras. E a gente sabe, tem uma história linda também em relação a isso, que quando um papagaio prova, por exemplo, uma manga muito doce, dizem que quando o papagaio dá uma bicadinha na fruta, experimenta a fruta e voa, se você pegar essa fruta e comer, ela vai estar mais doce que doce. Então, essa é a força dos devotos. Quando os devotos puros de Deus, realmente engajados no caminho de volta para a transcendência, repetem orações pré-estabelecidas, fórmulas que são matemáticas, né? Voltando ao assunto de antes. Fórmula matemática não tem erro, gente. O resultado é garantido. O importante é você realizar aquela operação matemática. E quando essa operação matemática vai sendo demonstrada através do exemplo prático dos mestres, a gente vai pegando essa fruta que foi mordiscada pelos papagaios aí, que são os santos, que vêm para nos ajudar nessa empreitada de enxergar Deus aqui nesse mundo tão confuso, né? Que coisa linda isso, Amanda. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Eu sei que na tradição hindu, parece que alguns mestres eles sussurram um mantra individualizado para os seus discípulos, né, ao pé da orelha, e aquele mantra vai ser uma chave de acesso que vai funcionar. É verdade isso? Tem isso na Índia? Totalmente verdade. Existem 3 potências no mundo material que têm esse poder de passar poderes e informação. É o mantra, a palavra, as pedras, os cristais e as ervas. Esses 3 elementos, eles lá dos Vedas já estão totalmente descritos. Qual que é a qualificação de cada um desses mantras? Existem mantras, Jamil, até para controlar as serpentes, por exemplo. Sabe que pode ser palavras faladas, podem ser flautas específicas. Existem mantras para controlar os animais, existem mantras para modificar o estado da matéria. Mas então vai lá na Índia e veja como os sábios, especialmente os shivaístas, conseguem, através do mantra, deixar o mercúrio em um estado semissólido.
que é algo praticamente impossível. A ciência não consegue fazer isso. Então, lá no sul da Índia, eu já vi com meus próprios olhos isso acontecendo. Então, o mantra individualizado, isso que você falou, Jamil, é muito importante. Você precisa receber o mantra do mestre espiritual. É claro que é sempre válido a gente cantar os mantras. Todo mundo pode e deve cantar os mantras. O mestre, naturalmente, ele olha para o discípulo e vê que tipo de terreno ele tem. Quando eu falo terreno, eu estou falando sobre o coração, sobre o grau de consciência. Então, muitas vezes, o mestre vai te dar um mantra específico para você desenvolver alguma área da sua vida, para você modificar o seu grau de consciência. Esses mantras individualizados, eles vêm justamente para ajudar a gente a destravar algumas áreas. Existem mantras genéricos, é como se fossem medicamentos que todo mundo toma. Mas, às vezes, o seu mestre, o seu médico, ele vai te dar um mantra específico para você cantar determinadas vezes, às vezes usando mudras específicos. Dentro da tradição Vaishnava, a gente canta sempre os mantras com uma mão nesse mudra, né? Esse mudra aqui de meditação, de circular a energia, e a outra mão a gente faz uma espiral com os dedos, contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À medida que vai cantando, você vai fazendo esse desenho da espiral. Junto com o mantra, ele surte um efeito específico na mente. Então, quando você quiser saber o mantra específico para você, fale com um mestre qualificado, porque aí ele vai te observar, ele vai entender qual é a sua necessidade e vai te receitar como um bom médico, né? A quantidade, o mantra certo, o jeito certo, os horários certos de cantar. Existem mantras, Jamil, que a gente só pode cantar de manhã, outros ao meio-dia, outros à noite. Outros mantras não têm regra e regulação nenhuma, que é o Mahamantra. Então a gente precisa saber bem que mantra é esse que a gente está cantando e, sobretudo, seguir a orientação que o médico, o mestre, passa para a gente. Esse é o mais importante. Porque o terreno está aqui, o coração da maioria das pessoas que já está aqui assistindo isso é fértil, porque já está sendo revirada aí pela curiosidade do autoconhecimento, né? A própria investigação espiritual vai revirando o nosso coração, vai mexendo essa terra aqui. E aí, quando chega o momento certo, quando a alma obtém essa boa fortuna de encontrar o mestre verdadeiro, ela finalmente recebe esse mantra. Lembra do Shukadeva Goswami que eu falei para você? Essa especialidade é o mestre, o humor que tem aqui dentro do coração dele, no momento em que ele te dá o mantra, ele passa o mesmo humor espiritual para você. É por isso que é tão importante sempre se referir ao mestre. Eu sempre falo isso. Em todas as tradições do hinduísmo, em todas as tradições, a gente começa sempre uma aula com um mantra muito maravilhoso. Ele começa com Om e depois a gente diz Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. O Om, ele é o princípio de tudo. Agyana Timirandasya, o meu mestre espiritual me tirou da escuridão da ignorância e com o archote do conhecimento me trouxe para a luz. Eu presto as minhas reverências para o meu mais amado mestre. Independente de quem seja o seu mestre, todas as tradições começam sempre prestando reverências a ele, porque é dele que vem tudo, Jamil. O mestre é a fonte de tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, nós somos o reino de Deus. Então venha a nós através do santificado nome, através da mensagem pura da palavra de Deus. Que lindo isso, Amanda. E você enfatizou bem, né? Não é qualquer um que pode se arvorar em mestre e transmitir um mantra. Tem que ser um mestre autêntico, né? E quando o mestre passa, aquele mantra vai ser carregado do poder. Porque também não adianta uma pessoa não iniciada querer passar um mantra. Ele não vai ter o poder que um mestre autêntico terá em transmitir, ou não? O mestre precisa ser autêntico. É como se eu quisesse ser médica.
Eu tenho que ir para a faculdade de medicina, mas não é qualquer faculdade da esquina ali, não. Eu preciso de uma faculdade certificada pelo MEC. Essa certificação, a gente não pode observar externamente nos mestres espirituais. É por isso que muita gente duvida dos mestres, não acredita que existem pessoas santas no mundo. Diz assim, poxa, mas tem tantos enganadores. Então, é claro que o certificado do MEC não é externo, mas a gente pode observar através do comportamento desses mestres espirituais. Os próprios Vedas, eles dizem que o mestre espiritual tem características básicas. A primeira delas é que ele é autorrealizado. Ele não é uma pessoa que fala para você, olha, eu acho que lá no céu é assim, assim, assado. Vamos falar do Jesus Cristo, que é um grande mestre nosso aqui, do mundo inteiro. Ele é Jagat Guru, ele é mestre do mundo inteiro. O que ele dizia? Ele descrevia que as moradas do meu Pai são infinitas. E ele falava sobre o reino dos céus. Ele não falava porque ele acreditava que fosse assim. Ele tinha experiência direta, ele é enviado de Deus. Então, se Jesus veio aqui, é autorrealizado, versado nas Escrituras e não tinha qualquer apego por desejos materiais, essas 3 características que Jesus tinha, outras pessoas têm. Eu garanto que tem. Mas como é que as pessoas vão saber disso? Como é que elas vão ver o selo do MEC, da Faculdade de Medicina, da Faculdade dos Mantras? Elas precisam se dar ao trabalho, Jamil, de conviver com os mestres. E saiba que conviver com os mestres muitas vezes não é muito fácil. Porque os mestres, eles já não querem nada desse mundo. Eles querem apenas repetir a palavra de Deus e dar esse presente para nós. Então, por mais que a gente não compreenda essa matemática dos mantras, ela funciona. Basta você ser o terreno fértil, o terreno apropriado, para que os frutos do mantra apareçam. É só isso. Que coisa fantástica, Amanda. Que lição. Conversar com você sempre é um refrigério, né? Você reprocessa a vibração, porque você é uma pessoa que dedica a vida para isso, né? Para a sua autocura e para a cura dos outros. E falando em cura dos outros, eu sei que você é terapeuta e você tem ajudado, sobretudo nessa fase de pandemia, as pessoas com medo, né? As pessoas tristes, as pessoas ansiosas. Você tem feito um trabalho muito bonito de terapia, de aconselhamento, de meditação. Gostaria que você falasse um pouco como é que o pessoal de casa aí, que deve estar fascinado como eu, pode, de repente, beber um pouquinho aí dos teus dotes terapêuticos, como é que pode utilizar no melhor sentido esses conhecimentos seus, né, para melhorar a nossa vida. Claro, os atendimentos que eu faço têm essa tríade, corpo, mente e espírito. Por mais que eu tenha um mestre e uma linhagem filosófica aqui como minha base, meu trabalho não impõe essa filosofia. O meu trabalho é despertar esse terceiro tripé aqui, o terceiro pé da nossa base. Porque muitas pessoas, na tristeza, na angústia, na depressão, em todos os outros sintomas, elas cuidam muitas vezes do corpo, cuidam da mente através da psicologia, mas elas esquecem dessa base que é o espiritual. Então eu integro essas 3 partes e eu tenho feito toda quarta-feira no meu canal do YouTube e também no Instagram ao vivo uma aula sobre Bhakti Yoga, que é essa linha da yoga da devoção. Uma yoga que não depende de gênero, casta, credo, lugar, circunstância, não depende de nada externo, depende apenas da sua ligação com Deus. Então, quarta-feira, às 20 horas, sempre eu dou essa aula que é gratuita, disponível para todas as pessoas. Eu também faço atendimentos individuais, sessões que a pessoa pode marcar comigo, tudo online, ou aqui em Brasília eu atendo também no consultório ali no setor bancário sul. E também, Jamil, eu faço cursos, vivências de final de semana, tudo online por enquanto, por conta da pandemia, e eu tenho feito essa vivência sobre comunicação, a comunicação intuitiva, que é acessar a melhor parte que nós temos para agir através das palavras e as palavras também agirem através de nós. E assim eu estou tentando distribuir esse conhecimento, são todos muito bem-vindos para acessar meu Instagram, o YouTube e beber esse conhecimento. Sempre, Jamil, eu aceito dúvidas, sugestões, desabafos. Eu gosto muito que as pessoas me escrevam falando sobre aquilo que é mais importante para elas.
nessas questões espirituais, existenciais, porque aí eu posso trazer os conteúdos adequados. É isso. Maravilhoso, Amanda. Olha, você que está em casa, você que olha, isso é até um apelo aqui do Realidade Fantástica. Você que está com problema, você que está preocupado, está com início de depressão, conhece alguém, conheça o trabalho da Amanda, mesmo. A gente viu o poder que essa menina tem lá na Índia quando nós fomos, a capacidade que ela tem de realmente transformar as pessoas. Conheça o trabalho dela, se beneficie, porque você não se arrependerá. Realmente toca o coração da gente, trabalha o nosso psiquismo, a nossa emoção e ilumina a própria alma. Conheça, independente de religião, de religiosidade, porque vale realmente a pena. Nós não estaríamos fazendo essa recomendação, a gente tem uma responsabilidade aqui no canal, né, de passar sempre os grandes terapeutas, os grandes mestres, tanto que eu chamo ela de guruzinha, né? Ela não vai se admitir assim, mas eu chamo que a Amanda é guruzinha. Conheça o trabalho da Amanda, que você realmente vai se beneficiar muito. Amandinha, obrigado por mais esse show de conhecimento, né? Mas eu acho que foi mais uma experiência, mais esse darshan que você nos concedeu, e espero que você volte muitas vezes ao canal. Ai, Jamil, muito, muito obrigada. Você é um querido, mora no meu coração. Eu tenho você também como um grande alicerce para mostrar para as pessoas o caminho do bem, do amor. Eu também, então, vou retribuir e falar, gente, assistam todos os vídeos desse canal, façam parte dessa estrutura que é o conhecimento fidedigno. É tão raro a gente encontrar esse espaço em que a gente pode se sentir seguro para falar a palavra de Deus, independente, como você disse, de religião. Então, você é esse mediador que atrai grandes almas de diferentes vertentes para beneficiar todo mundo. Então, eu te agradeço. E eu estou sempre à disposição, quero voltar muitas vezes. Muitas, muitas. E você vai voltar. Namastê, Amanda, com certeza. Namastê, muito obrigada. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, aquele abraço, olha, aquela inscrição, se você ainda já não é inscrito, o teu like, aciona o sininho, porque muita gente não aciona o sininho e depois reclama, você fez tal entrevista, eu não fiquei sabendo. O sininho vai te permitir ser avisado, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.